depois de dias de silêncio. Depois da enorme decepção que abalou milhões de brasileiros, Vinícius Júnior finalmente decidiu falar. E a mensagem publicada pelo camisa 7 da seleção brasileira rapidamente percorreu o mundo. Não foi apenas uma simples publicação nas redes sociais. Foi um desabafo, uma promessa. E, para muitos torcedores, um sinal de que o sonho de ver o Brasil voltar ao topo do futebol mundial continua vivo. Mas a pergunta que milhões de brasileiros estão fazendo é: essa mensagem representa apenas um pedido de desculpas ou o início de uma nova fase para a seleção brasileira? Hoje, você vai entender tudo. Vamos analisar o que Vinícius Júnior realmente quis transmitir, como a torcida reagiu, o impacto dentro da seleção brasileira e por que essa declaração está gerando tanta repercussão no futebol mundial. Então já deixe o seu like, inscreva-se no canal e acompanhe até o final, porque existem detalhes que pouca gente percebeu. A eliminação do Brasil foi um dos momentos mais difíceis dos últimos anos para a seleção. As expectativas eram enormes. Com Carlo Ancelotti no comando, muitos acreditavam que finalmente o Brasil voltaria a disputar o título em igualdade com as maiores seleções do planeta. O elenco reunia jogadores experientes e jovens talentosos. Vinícius Júnior, Rodrigo, Endrick, Bruno Guimarães e vários outros nomes que atuam nos maiores clubes da Europa. Mas dentro de campo, a história foi diferente. Nos momentos decisivos, a seleção voltou a apresentar dificuldades para transformar posse de bola em oportunidades claras. Faltou criatividade, faltou eficiência e, principalmente, faltou aquele brilho que sempre marcou as grandes gerações do futebol brasileiro. A eliminação trouxe uma onda enorme de críticas. Torcedores ficaram frustrados. Ex-jogadores questionaram escolhas da comissão técnica. Jornalistas analisaram cada detalhe da campanha. E como acontece quase sempre, alguns jogadores passaram a receber críticas ainda maiores. Entre eles estava Vinícius Júnior. Como principal estrela da equipe, muitos esperavam que ele assumisse completamente o protagonismo nos momentos mais importantes. Mesmo sendo um dos atletas mais talentosos do futebol mundial, parte da torcida acreditava que ele poderia ter decidido partidas importantes praticamente sozinho. Essa cobrança aumentou ainda mais depois da eliminação. As redes sociais ficaram tomadas por opiniões de todos os tipos. Alguns defenderam o camisa 7. Outros afirmaram que ele ainda não conseguiu repetir, na seleção brasileira, o mesmo desempenho que apresenta em seu clube. Dias, Vinícius permaneceu em silêncio. Nenhuma entrevista, nenhuma resposta às críticas, nenhuma tentativa de justificar o resultado. E justamente esse silêncio começou a chamar a atenção. Muitos imaginavam que o atacante preferiria esperar antes de falar. Outros acreditavam que ele jamais comentaria o assunto. Mas então veio a publicação. Em poucas palavras, Vinícius Júnior transmitiu uma mensagem de tristeza pela eliminação, agradeceu o apoio da torcida e afirmou que continuará trabalhando para que o Brasil volte a conquistar grandes títulos. O atacante deixou claro que não pretende desistir e que seguirá lutando para honrar a camisa da seleção. Essa mensagem rapidamente repercutiu entre torcedores, jogadores e veículos de imprensa esportiva. Embora o texto tenha sido curto, seu significado foi muito maior. Muitos torcedores enxergaram sinceridade. Outros viram maturidade. E alguns entenderam que aquele era o primeiro passo para reconstruir a confiança entre a seleção e o povo brasileiro. Nas redes sociais, milhares de mensagens de apoio começaram a aparecer. Torcedores escreveram que Vinícius ainda representa uma das maiores esperanças do futebol brasileiro.
Outros lembraram que grandes ídolos da história da seleção também enfrentaram momentos difíceis antes de conquistar títulos importantes. Afinal, a pressão de vestir a camisa do Brasil nunca foi pequena. Pelé, Romário, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Neymar. Todos eles passaram por críticas em algum momento de suas carreiras. Quem enfrenta esse enorme desafio? Mas existe um detalhe que torna essa situação ainda mais interessante. Apesar das críticas, ninguém questiona o talento do atacante. A velocidade, o drible, a capacidade de decidir jogos. Tudo isso continua fazendo dele um dos jogadores mais respeitados do futebol internacional. Então por que ainda existe tanta diferença entre o Vinícius do clube e o Vinícius da seleção? Será apenas uma questão tática? Será a pressão de representar um país inteiro? Ou será que a seleção ainda não encontrou a melhor maneira de aproveitar suas principais características? Essas perguntas estão dividindo especialistas, jornalistas e torcedores. E talvez a resposta seja muito mais complexa do que parece. Porque quando analisamos toda a trajetória recente da seleção brasileira, percebemos que o problema dificilmente pode ser colocado nas costas de apenas um jogador. Na próxima parte, vamos analisar como o mundo reagiu à mensagem de Vinícius Júnior, o apoio recebido de torcedores internacionais e por que muitos acreditam que ele pode ser o principal líder da reconstrução da seleção brasileira. A mensagem de Vinícius Júnior não chamou atenção apenas no Brasil. O impacto também foi sentido fora do país. Na Europa, onde o atacante construiu sua carreira e se tornou uma das maiores estrelas do futebol mundial, muitos veículos e torcedores acompanharam de perto a reação do jogador brasileiro. E existe um motivo para isso. Deixou de ser apenas uma promessa. Ele se transformou em um dos símbolos de uma geração que carrega uma responsabilidade enorme. Fazer o Brasil voltar a ser respeitado no cenário internacional. Essa é uma missão pesada. Porque quando um jogador veste a camisa da seleção brasileira, ele não representa apenas um time. Ele representa uma história. 5 Copas do Mundo, grandes ídolos, milhões de torcedores apaixonados e uma expectativa que existe há décadas. Por isso, cada derrota dói muito mais. Cada eliminação gera perguntas. E cada jogador precisa lidar com uma pressão que poucos atletas no mundo conhecem. Depois da mensagem publicada por Vinícius, muitos torcedores começaram a discutir uma questão importante. Será que chegou o momento de Vinícius Júnior assumir definitivamente o papel de líder da seleção? Durante muitos anos, o Brasil teve jogadores que eram referências dentro e fora de campo. Jogadores que, nos momentos difíceis, apareciam para assumir a responsabilidade. Romário em 1994. Ronaldo em 2002. Cafu como capitão. Kaká em 2010. Neymar em ciclos mais recentes. Agora, muitos acreditam que esse papel pode passar para Vinícius. Mas ser líder não significa apenas marcar gols ou decidir partidas. A liderança também aparece nos momentos de dificuldade. Quando a equipe perde, quando a torcida critica, quando a pressão aumenta. E foi exatamente por isso que a mensagem de Vinícius chamou tanta atenção. Ele não tentou fugir da responsabilidade. Ele não colocou a culpa em companheiros. Ele não atacou críticas. Ele simplesmente mostrou que continua comprometido com a seleção brasileira. E essa postura foi vista por muitos como um sinal positivo. Mas existe outro lado dessa história. Alguns torcedores ainda esperam mais do camisa 7. Eles sabem que Vinícius tem talento para ser um dos melhores jogadores da história do Brasil. Por isso, a cobrança aumenta. Quando um jogador comum não decide, as pessoas entendem. Mas quando um jogador do nível de Vinícius não consegue fazer a diferença em um momento decisivo, a reação é diferente. A expectativa sobre ele é gigantesca.
E talvez esse seja o maior desafio da sua carreira. Não é apenas jogar futebol. É controlar a pressão. É transformar críticas em motivação. É mostrar que ele pode ser o protagonista também com a camisa amarela. Outro ponto importante é entender o papel da seleção no estilo de jogo de Vinícius. No seu clube, ele encontra um sistema onde suas principais características são muito aproveitadas. Ele recebe espaço, ataca em velocidade, tem liberdade para partir no 1 contra 1. Na seleção, muitas vezes os adversários jogam mais fechados. O espaço é menor. A marcação é mais intensa. E isso exige adaptações. Talvez o Brasil precise encontrar uma forma de colocar Vinícius mais próximo do gol. Talvez precise criar mais situações onde ele possa receber a bola em velocidade. Porque esperar que ele resolva tudo sozinho é uma estratégia perigosa. Até os maiores jogadores da história precisaram de uma equipe funcionando ao redor deles. E é exatamente nesse ponto que começa uma discussão maior sobre o futuro da seleção. O Brasil tem talento. Isso ninguém pode negar. Mas talento sozinho não ganha títulos. É preciso organização. É preciso identidade. É preciso saber qual estilo de futebol a equipe quer apresentar. Pode ser uma peça fundamental nesse processo. Porque ele representa uma nova geração. Uma geração diferente. Uma geração que cresceu acompanhando grandes ídolos, mas que agora precisa criar sua própria história. Depois da mensagem do atacante, uma coisa ficou clara. Vinícius não está desistindo. Pelo contrário, ele parece entender que a única maneira de responder às críticas é dentro de campo. Com trabalho, com dedicação, com evolução. E talvez esse seja o momento mais importante da sua trajetória pela seleção. Porque os grandes jogadores não são definidos apenas pelos momentos de glória. Eles também são definidos pela forma como reagem depois das maiores dificuldades. Mas ainda existe uma grande pergunta. Vinícius Júnior consegue se transformar no líder que o Brasil precisa? Ele tem talento, tem experiência internacional, tem respeito no futebol mundial. Mas será que está preparado para carregar o peso de ser o principal nome da seleção brasileira? Na próxima parte, vamos analisar o futuro de Vinícius, a possível nova geração do Brasil e por que a próxima fase pode definir o legado do Camisa 7. E agora chegamos ao ponto mais importante dessa história. Porque a mensagem de Vinícius Júnior não representa apenas o sentimento de um jogador após uma eliminação. Ela representa um momento de transição da seleção brasileira. Uma nova geração está chegando, e Vinícius é um dos principais nomes desse novo ciclo. Mas toda grande geração precisa de líderes. Jogadores que conseguem transformar pressão em força. Jogadores que aparecem quando o momento é mais difícil. E talvez esse seja o maior desafio do Camisa 7 brasileiro. Durante sua carreira, Vinícius já provou que possui talento para estar entre os melhores do mundo. Ele venceu grandes títulos, decidiu partidas importantes, enfrentou momentos extremamente difíceis. Principalmente no início da sua trajetória na Europa, quando recebeu muitas críticas. Muitos diziam que ele precisava melhorar a finalização, que precisava ser mais consistente, que não estava preparado para um nível mais alto. Mas ele respondeu da melhor maneira possível. Dentro de campo, com trabalho, com evolução, com títulos. E agora ele enfrenta um novo desafio. Mostrar que também pode ser decisivo com a camisa da seleção brasileira. A história do futebol mostra que grandes jogadores não são construídos apenas nos momentos de vitória. Eles são construídos nos momentos de dificuldade. Quando tudo parece estar contra eles. Quando a torcida questiona. Quando a pressão aumenta. É nesse momento que nasce uma verdadeira liderança. E talvez a mensagem de Vinícius tenha mostrado exatamente isso. Ele entende a responsabilidade. Ele sabe que a torcida brasileira espera muito. E ele sabe que ainda existe uma história para ser escrita.
Mas o futuro da seleção brasileira não depende apenas de Vinícius Júnior. O Brasil possui uma geração com muito potencial. Jogadores jovens que podem ajudar a construir um novo caminho. Endrick, Estevão, Rodrigo, Savinho e outros talentos que começam a ganhar espaço no futebol mundial. O grande desafio será unir essa juventude com jogadores experientes. Criar uma equipe equilibrada, com talento, mas também com organização. Porque o futebol moderno mostrou uma coisa: apenas grandes nomes não garantem conquistas. É preciso uma equipe preparada. E nesse cenário, Carlo Ancelotti terá uma missão enorme: encontrar a melhor maneira de utilizar esses talentos. Criar um sistema onde Vinícius possa brilhar. Dar confiança aos jovens. E reconstruir a identidade da seleção brasileira. A torcida não quer apenas vencer. Ela quer voltar a sentir orgulho. Quer ver uma equipe com personalidade. Uma equipe que entra em campo acreditando que pode vencer qualquer adversário. Trouxe uma coisa importante: esperança. Mesmo depois da derrota. Mesmo depois das críticas. Mesmo depois da pressão. Ele mostrou que continua acreditando. E talvez esse seja o primeiro passo para uma reconstrução. Porque grandes histórias do futebol nunca são escritas apenas com vitórias. Elas também são escritas com quedas, com aprendizado, com superação. Agora, a pergunta fica para você. Vinícius Júnior será o grande líder da nova seleção brasileira? Ele tem condições de levar o Brasil novamente ao topo do futebol mundial? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa. Se você acompanha tudo sobre seleção brasileira, Vinícius Júnior, jovens talentos e as principais notícias do futebol mundial, inscreva-se no canal. Aqui analisamos não apenas os resultados, mas as histórias por trás deles.